Olá, aqui é o professor Rodrigo do FPA Campus Santarém e na nossa aula de hoje da disciplina Manutenção de Computadores 2, nós iremos abordar o tema virtualização. Para isso, eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação e a configuração básica de uma máquina virtual que nós utilizaremos na nossa disciplina, que no caso é a máquina virtual do VirtualBox. Então, inicialmente, vamos buscar aqui no Google a palavra-chave VirtualBox para encontrar o download da nossa máquina virtual através desse software VirtualBox. Então aqui está o site do VirtualBox. Vamos direto aqui para a parte de downloads. Então vai depender muito do sistema operacional que você vai utilizar. No nosso caso, nós iremos baixar a versão do VirtualBox para Windows. A versão mais recente é a versão 6.1.16 e eu vou baixar essa versão. Ela tem um tamanho aqui de 103 megas. Eu já baixei ela e agora nós vamos proceder em relação à instalação dessa máquina virtual. Então está aqui o meu arquivo já baixado. Eu já tenho uma versão do VirtualBox instalada no meu computador, porém eu vou instalar a versão mais nova e ela irá sobrescrever essa versão mais antiga. Para fazer a instalação é muito simples. Basta clicar no executável que nós acabamos de baixar do site e vou no procedimento de passar as páginas, né? O famoso Next, Next, Finish. Então eu passo aqui essa página inicial, aqui ele vai perguntar o que eu quero instalar da máquina virtual, eu vou fazer a instalação completa. Aqui ele vai dizer onde vai ser instalado, no caso vai ser na pasta Arquivos de Programas dentro da pasta Oracle, que é a detentora dos direitos do VirtualBox. Aqui ele vai perguntar aonde eu vou criar os atalhos, no menu inicial, um atalho na área de trabalho, fazer a associação dos arquivos da máquina virtual com o VirtualBox, eu deixo todos marcados, clico em Next novamente. Ele vai perguntar se eu quero fazer a instalação de uma interface de rede virtual, eu vou dizer que sim. E no caso vai ser criada uma interface de rede chamada VirtualBox entre as nossas interfaces de rede. Será uma interface virtual justamente para nós utilizarmos a nossa máquina virtual. Eu vou clicar em Yes e clico finalmente em instalar. Então vou aguardar o final da instalação, eu vou parar aqui o vídeo. Então finalizamos a instalação. É um procedimento relativamente simples. Aqui está a tela final do meu instalador do VirtualBox. Se eu deixar marcada essa caixinha, significa que eu vou iniciar imediatamente o nosso VirtualBox que acabamos de fazer a instalação. Então eu vou clicar em Finish, vou deixar aqui marcado para já iniciar essa nova versão do VirtualBox. É sempre importante ter a versão mais recente do VirtualBox instalada no seu computador, pois é possível que ao manipular algumas máquinas virtuais, elas tenham um mau funcionamento se a versão mais recente ela não estiver instalada. Então é muito importante que a versão mais recente esteja instalada. Normalmente é exibida uma notificação aqui no VirtualBox dizendo que já existe uma nova versão instalada. Então aqui temos a nossa tela do VirtualBox. É importante ressaltar que a virtualização é um processo muito interessante, principalmente para estudantes da área de TI, que querem aprender a utilizar um novo sistema operacional, querem manipular alguma situação, testar algum servidor. Por quê? Porque quando eu trabalho com virtualização, eu não vou comprometer a instalação que já existe no meu computador. Então, através da virtualização, eu posso criar arquivos, eu posso simular situações em que eu vou instalar sistemas operacionais, operar com sistemas operacionais, testar serviços em sistemas operacionais. Então, para estudantes da área de manutenção de computadores, no que diz respeito à parte de software e redes, é uma aplicação indispensável para seu estudo e teste. Então, aqui, por exemplo, já tem uma máquina virtual que tem uma instalação do Windows 7. Essa instalação do Windows 7 ela vai permitir que eu faça simulações com o Windows 7 no meu computador, sem necessariamente instalar ela fisicamente no meu computador. Se eu faço uma instalação física no meu computador do Windows 7, eu teria que dedicar um espaço do meu disco rígido para o Windows 7,
Se eu não fizer esse procedimento da forma correta, eu posso perder arquivos, eu posso alterar todo o funcionamento do meu computador. E com a máquina virtual, não. Com a máquina virtual, caso eu não queira mais trabalhar com o Windows 7, eu posso facilmente apagar essa máquina virtual. Ou, já tendo realizado a instalação de uma máquina virtual, eu posso criar outras máquinas virtuais ou fazer cópias dessa máquina virtual e, por exemplo, subir mais de uma máquina virtual, 2, 3, para que eu possa fazer interações entre esses computadores, principalmente no que diz respeito à disciplina de redes. Então, vou mostrar para vocês aqui, basicamente, como criar uma nova máquina virtual. Mas antes disso, só para nós termos um entendimento da nossa máquina virtual, observem o seguinte: aqui ao lado é mostrado todas as configurações virtuais dessa máquina virtual já criada, no caso, essa máquina virtual com Windows 7. Então, o nome dela é Windows 7, o sistema operacional instalado nela é o Windows 7 32 bits. Em relação a hardware virtual, foi dedicado para ele 1024 MB de memória, ou seja, ela tem 1 GB de RAM. A ordem do boot, aqui eu defini como disquete, disco óptico, disco rígido, eu posso alterar essa ordem do boot a qualquer momento. Em relação à tela, foi dedicado 18 MB de memória de vídeo. Em relação ao armazenamento, então, o armazenamento, a porta SATA 0, onde nós teremos o nosso HD, será um HD virtual que vai ser representado aqui por um arquivo, que é o Windows 7.vdi. É um arquivo que vai ter o tamanho de até 32 GB. Já a porta SATA 1, que é o nosso disco óptico, estou fazendo a virtualização, a simulação de um disco óptico com um arquivo ISO, que é um arquivo que vai simular um CD ou DVD. Nesse caso aqui é o DVD de instalação do Windows 7, onde ele tem um tamanho aqui de 3.59 GB. Se eu quiser utilizar o meu drive óptico como drive óptico virtual, é possível fazer essa configuração também. Aqui eu tenho o meu drive de áudio virtual, aqui o meu drive de rede virtual. Então, observem que eu vou ter um drive virtual, não é o drive que está na minha máquina. Eu vou ter aqui um drive que é compatível com o Windows 7, que é o Intel Pro 1000MT. Ele está aqui na função NAT. Aqui eu tenho a minha controladora USB, pastas compartilhadas que vão permitir que eu faça a comunicação da minha máquina virtual com o meu computador, de fato. E aqui um espaço para a descrição. Então, observem que a minha máquina virtual ela vai ter uma configuração básica, com todos os componentes de entrada, saída, processamento, armazenamento, básicos aí para o funcionamento de um computador. E quando eu vou criar minha máquina virtual, alguma dessas configurações eu já tenho que deixar pré-definidas antes de fazer a instalação na minha máquina virtual, que é o que nós vamos ver a seguir. Então, para criar uma máquina virtual, eu venho aqui em Novo. Primeiramente, eu vou definir o nome da minha máquina virtual. Eu posso colocar qualquer nome. Por exemplo, eu vou colocar aqui PC1 que é o sistema operacional que nós vamos simular aqui na nossa máquina virtual. Ela vai estar armazenado aqui nesse caminho. Quando eu coloco o Win8, ele já identifica a família de sistemas operacionais, no caso é o Windows, mas observem que eu tenho vários tipos aqui de famílias, né? Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM OS 2, Mac OS, entre outros. Então, eu posso, por exemplo, estar numa máquina Linux e simular alguma situação no Windows ou vice-versa, ou simular aqui uma situação com Mac OS. Não necessariamente eu vou instalar no meu computador, mas eu vou instalar para fazer a simulação aqui na máquina virtual. Então, aqui no caso, eu estou com o Windows 8, mas eu vou criar uma máquina virtual com o Windows 8 também. E ele vai perguntar aqui qual é a versão. Observem que aqui eu tenho todas as famílias de instalações do Windows, desde o 3.1 até o Windows 2019, Windows 10, outra versão do Windows com 32 ou 64 bits. No nosso caso, nós vamos fazer uma instalação do Windows 8.1 de 64 bits. Vou clicar em Próximo. Aqui ele vai solicitar que seja informado a quantidade de memória dedicada a essa máquina virtual. Uma observação importante é que a máquina virtual ela vai utilizar de fato a memória física instalada no computador.
Então, vai ser apresentado aqui para vocês o tamanho total da memória do computador. No caso, o meu computador ele tem uma configuração de 8 GB de RAM e foi sugerido aqui 2048 MB de memória RAM, ou seja, 2 GB. Eu vou aceitar essa sugestão e vou clicar em próximo. É importante dizer o seguinte, que se o meu computador tivesse uma capacidade menor de memória, eu deveria utilizar também uma capacidade menor de forma proporcional. E o interessante é que eu nunca passo desse limiar vermelho, que é o limite para que a máquina virtual funcione bem. Então, eu vou clicar aqui em próximo. Agora, vai ser pedido que seja informado como vai ser a questão do meu disco rígido virtual. É sempre interessante, eu recomendo que seja criado um arquivo separado para cada máquina virtual. Nesse caso, eu vou escolher a opção que está selecionada, que é o criar novo disco virtual agora. Ele está dando uma sugestão que para esse tipo de sistema operacional que vai ser instalado, no caso o Windows 8, o ideal é que o mínimo seja de 40 GB de armazenamento em disco. Então eu vou criar. Vai ser aberto aqui um novo assistente. Nesse novo assistente eu deixo marcada a primeira opção, que é do tipo VDI. Isso é uma questão de tipo de arquivo do nosso VirtualBox. Então eu deixo marcado essa opção, clico em próximo. Depois ele vai perguntar qual é o tipo de armazenamento. Eu sempre escolho aqui o dinamicamente alocado, porque isso significa que conforme eu for utilizando o armazenamento do meu disco, ele vai aumentando esse armazenamento no meu disco do computador. Então, por exemplo, ele pediu um disco de até 40 GB. Se eu utilizar 20, ele vai ter um tamanho de 20 GB no meu computador, no HD do meu computador. Então, dinamicamente alocado, ele vai crescendo conforme o uso, ao contrário do tamanho fixo. Então, escolho dinamicamente alocado e clico em próximo. Defino aqui, de fato, o tamanho do meu disco rígido. Eu posso ter um tamanho de até 2 TB, mas eu vou deixar ele aqui com um tamanho de 40 GB para ser o nosso tamanho base. Então, clico em criar e está pronto aqui a nossa máquina virtual com o Windows 8. Então, na nossa aula de hoje, nós verificamos como fazer a busca e instalação do arquivo do VirtualBox, depois a configuração básica de uma máquina virtual, e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do sistema operacional Windows 8 aqui no VirtualBox. Então é isso, até a próxima. Qualquer dúvida, façam comentários no vídeo ou na nossa sala de aula do Google Classroom. Até mais e bons estudos a todos!